Fala nação palmeirense, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Palmeiras React. Hoje vamos reagir aqui a ESPN, né, que eles estão falando do Palmeiras, né, que recentemente venceu o Universitário pelas oitavas da Libertadores, né, garantiu um excelente resultado, 4-0, né, dominamos o jogo completamente, né, e já garantimos a nossa vaga nas quartas de final, e podendo, com esse resultado, ir com força total no Brasileirão, né, que domingo vai pegar o Botafogo, então podemos ir com força total, né? Então vamos ver o que, que o pessoal da ESPN tá falando. Vamos lá, vamos falar do Palmeiras. Palmeiras venceu 4-0, vitória importante, encaminha a classificação, vai jogar em casa contra um adversário que é mais fraco e pode inclusive olhar para o Brasileiro nesse fim de semana com atenção, não precisa nem falar, bem, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas eu costumo dizer, Pascoal, o adversário é fraco, porque tem essa narrativa, porque em vários campeonatos é verdade. O Palmeiras deu algumas sortes em sorteios. E aí os secadores ficam assim, mas tem sorte. Daí eu falo, vai lá e ganha. Porque esse universitário, né? É assim, todo mundo tá falando, vai lá e ganha. Porque não é qualquer um que vai lá e mete 4. O universitário passou num grupo que tinha o Barcelona de Guayaquil, que eliminou o Corinthians. É um time. O River e o River Plate. Esse time empatou com o River Plate jogando na Argentina. Exatamente. Esse time estava a 12 jogos de invencibilidade, somando Libertadores e Campeonato que Local. fica claro, se você me perguntasse no dia do sorteio o que eu achei, eu falei, que bom, podia ser muito pior. Mas você tem que ir lá e jogar como você fala. É melhor jogar. E aí eu acrescento, vai lá e ganha. Porque todo mundo que falar isso estaria, não tá escrito em lugar nenhum que teria ido lá e metido um 4-0. Basta ver, por exemplo, o Flamengo, que sofreu a barbaridade para passar na fase de grupos. Então, e eu não tô, que fique claro, o rubro-negro que tá ouvindo vai falar, tava mandando a cara pra gente. Não, o rubro-negro até fala menos do que os corintianos, do que às vezes os são paulinos, as rivalidades locais. Quero te ouvir sobre essa importante vitória, 4-0. Perdão! Bom, o time do Palmeiras fez um bom jogo. Acertou uma boa partida. Com 2 atacantes, com uma formação que já estava sendo praticamente montada, inclusive no final do último jogo, contra o Ceará, jogando em casa. Se utiliza desse expediente de 2 atacantes, o Maurício um pouco mais pelo lado, para fazer... o Palmeiras jogou num 4-4-2, né? As nomenclaturas de posicionamento técnico, essa entrada aí, eu vou dizer um negócio para você. Um juiz desse aí não dá na hora dessa entrada, eu confesso para você o seguinte, eu pensei que tinha machucado sério, porque ele tá com o pé apoiado no chão. O juiz é ruim, hein? Eu pensei que tinha machucado sério. Mas pelo tempo que o zagueiro. Mas você sabe uma coisa que eu tenho visto, não sei se eu estou correto, Pascoal, não, se eu estou errado, os árbitros, eles estão dando cartão amarelo em jogadas duras, esperando a decisão do VAR. Pode ser. A impressão que eu tenho é assim, não, vamos Se esperar. for pra vermelho, se for pra vai vermelho, me vai me chamar. Mas na dúvida ele tira o amarelo. Na dúvida ele dá o amarelo. Tem toda a lógica, entendeu? concordo. Porque O árbitro não quer prejudicar o espetáculo, vamos dizer assim, então não vou dar... a não ser que não quebre a perna, né? Que aí isso. quebra Saia a sangue. perna boa, saia sangue e tal. Tudo bem, mas eles preferem dar o cartão amarelo e depois vão checar. E às vezes quando uma entrada não é nem para cartão vermelho, mas machuca, sangra, por exemplo, ele dá o vermelho. Impressiona, né? Porque impressiona, porque ele vê o sangue. Eu fiquei com a impressão dessa jogada em cima do Flávio Lopes, eu falei, poxa, machucou o cara. Porque a entrada foi dura. Me lembrou os anos 80 do futebol brasileiro, aquelas entradas que os zagueiros davam nos anos 80, nos anos 70, me lembrou muito isso aí. O time do Universitário tem um treinador que é super experiente. Para quem não sabe, ele jogou no futebol brasileiro, ele foi goleiro, jogou no Juventus, para quem não sabe. Fossati. Jorge Fossati. Fala bem português, inclusive. Treinou o Internacional e até hoje ele não sabe porque ele foi demitido do Internacional. Porque ele entrega o time para ser campeão depois. Então, a minha impressão é, o time do Universitário me surpreendeu negativamente. Um time muito exposto, um time que queria jogar no contra-ataque, queria atrair o Palmeiras para jogar no contra-ataque, que é a característica do time do Universitário, mas que trouxe o Palmeiras para dentro do time deles e não soube se comportar defensivamente. Aí o Palmeiras, tendo jogadores com mais qualidade, com jogadores com mais categoria, consegue construir um placar. Quando sai de 0 de jogo, 1-0, fica mais fácil a construção daquilo que se esperava, exceção feita ao Botafogo, que faz o jogo, logo que começa o jogo, rolou a bola 1-0, em segundos,
1 a 0 e depois não consegue, sabe, se impor diante da situação. O Palmeiras não. O Palmeiras se impõe, consegue um ótimo resultado. O Palmeiras faz um jogo que ainda não tinha feito nessa temporada, no meu modo de ver. O Palmeiras não tinha todos esses aspectos defensivos, de articulação e ofensivamente, tudo bem desenhado como teve num jogo só. O Palmeiras em alguns momentos tem a zaga trabalhando bem e ganhando o jogo de cabeça, tal, os zagueiros. Aliás, o Gustavo Gomes passa a ser o zagueiro com o maior número de gols marcados em Libertadores da América, 13. o 13º gol dele marcado. Ele já é o zagueiro com a camisa do Palmeiras com o maior número de gols, superou, para mim, o maior zagueiro da história. Chevrolet. Luiz Chevrolet. Luiz Edmundo Pereira foi o maior zagueiro que eu vi jogar. Era bonito ver o Pereira jogar. Era bonito ver o Luiz Pereira jogar. Para quem não viu, procure ver Luiz Pereira, o que ele jogava. Então, já superou o Luiz Pereira. O Gomes tem marcas impressionantes no time do Palmeiras e faz o gol de pênalti, né? E acho correto porque, naquela hora, o Palmeiras está vindo numa fase de instabilidade, com pressão da torcida, mais do que pressão da torcida. Teve um ato terrorista contra o próprio time de futebol, na concentração, né? Aquelas bombas que foram atiradas antes do jogo contra o Ceará. E eu acho que o capitão teve dignidade. Ele pega a bola e falou, opa, eu que vou bater. Tá aqui, vem em mim. Que geralmente é o Piquerez que bate, né? O Piquerez muitas vezes bate. Geralmente, o Piquerez, o Piquerez andou perdendo o pênalti. Né? Então ele foi lá e pegou a bola, para não ter dúvida, ele falou, dá aqui para mim, aqui sou eu, ó. Give me the ball. Aqui sou eu. Me dá a pelota, manda pra cá. Me dá a pelota. Saca a pelota. Então, pá, pum, bateu o gol, resolveu, 1 a 0. O Palmeiras estava estabilizado dentro do campo. Estava estabilizado e consegue o 2, consegue o 3º, consegue o 4º, com a atuação, no meu modo de ver, se você falar do Vitor Roque, o Vitor Roque já vinha jogando bem algumas partidas. Inclusive, não concordei quando ele foi substituído no jogo contra o Corinthians. Na Copa do Brasil. Porque ele estava jogando bem aquele dia. No intervalo do jogo. No intervalo do jogo. Eu não concordei com aquela alteração. Mas faz parte do jogo. Eu sei que eu tenho alguns amigos, você sabe que eu tenho amigos em todos os clubes. Tem alguns amigos que não são palmeirenses que falaram assim, poxa, o Palmeiras ganhou com um pênalti esquisito e ganhou com um gol que estava mais em... Gente, o gol, deixa eu explicar para vocês, o gol do Flaco Lopes de cabeça não vale a bola que bate a trave, não põe e não tira ninguém de impedimento. Só queria informar isso para você. É quando a bola sai. Claro. E quando ela sai, ele está em condição de jogo. Você poderia dizer o seguinte, mas do lado dele tem o Tigrinho. Tem. O Vitor Roque está do lado dele, mas ele não participa do lance. Ele não chama a atenção do goleiro para ele. É o jogador do Palmeiras que vem e cabeceia a bola. É só para explicar, tá, gente? E o pênalti, não dá esse pênalti, eu vou falar um negócio para você, né? Precisou o quê? Ele agarrou por cima, ele empurrou e deu rasteira. Todas as características de uma penalidade máxima. Pô, o Palmeiras ganha, faz 4 a 0 e no meu modo de ver, já encaminhou a classificação. Já está com a classificação encaminhada. Mas como eu sou sempre a favor de jogar, acho que o Palmeiras pode até repetir o placar na quinta-feira jogando em casa. Eu vou mais na sua linha que na linha do Oswaldo Pascoal. Sobre a questão da qualidade do adversário e de você cumprir o dever. Ontem, por exemplo, o Atlético Mineiro enfrentou o Godoy Cruz, que é um time consideravelmente fraco. É melhor que o Universitário, mas consideravelmente fraco. E fez um primeiro tempo muito ruim, não conseguiu se impor. E foi uma sorte pegar o Godoy Cruz na Sul-Americana. O Atlético é muito favorito, né, dos jogadores, as diferenças de potencial e tudo mais. O Palmeiras tem sistematicamente com o Abel, quando ele tem adversários mais fracos, o Palmeiras atropela. Ele se impõe, exato. Dentro e fora de casa. O Palmeiras, para mim, isso eu falei, então posso repetir. Agora, o Palmeiras se classificou às oitavas de final, às quartas de final no sorteio. E não há nenhum problema nisso. Porque, como eu disse agora há pouco sobre sorte e azar, se alguém acha que a sorte é um mau negócio, está reclamando dela, não quer a sorte, avisa, pede azar. Não é sorte, porque tem sorteio e azareio. É isso. Às vezes você pega um time que pode azareio. Sorte, você aproveita, valoriza fazendo a sua parte. O Palmeiras fez de um jeito muito elogiável. Por quê? O Abel mudou o time, né? Com o Flaco, eu acho que mais que um 4-4-2, para mim é um 2-3-1, Pascoal, com o Flaco jogando atrás do Vitor Roque, que se movimenta e abre espaço para o Flaco entrar na área, né? E o Sousa e o Maurício pelos lados ali, entrando por dentro, se movimentando, o lateral pode avançar. O Abel identificou que o adversário era muito fraco e que era um time que pouco conseguiria agredir o Palmeiras. E até quando conseguiu, quando o Palmeiras deixou algumas brechas pela direita, é normal,
num time que foi modificado. O Universitário pouco conseguiu construir. O Palmeiras fez uma partidaça, fez um jogo beirou irrepreensível, a não ser essas brechinhas que deu um pouquinho pelo lado no primeiro tempo e alguns gols perdidos pelo próprio Vitor Roque, né? Ainda no primeiro tempo, mas acho que sai daí de classificado. Não tem que respeitar o futebol, mas é impossível o Palmeiras perder a vaga para o Universitário, impossível, impossível. Se acontecer, vai ser a maior zebra da história das Libertadores, dessa e das próximas. Eu concordo. O Palmeiras está classificado. Concordo. Vai pegar um Botafogo no Campeonato Brasileiro que tem que poupar. Exato. O Palmeiras vai jogar com os times titulares, pode poupar no jogo de volta. E o Souza Abel faria isso. E a outra boa notícia, quando você fala do Universitário, o Universitário ganhou os 2 jogos do Barcelona de Guayaquil, outra fase. Mas quando fala que o Universitário empatou com o River fora de casa, pô, perfeito, mas as pessoas precisam ver o time do River como era. O River tem o Galaça, por exemplo, que foi reserva do Vasco jogando como titular hoje. O time do River é bem comum. Sim. Bem comum. Ontem contra o Libertad foi muito mal no primeiro tempo, o segundo tempo bombardeou, terminou com 0-0, ainda tem os 2 laterais que vieram, né? Então o time está um pouco mais forte aí nessa temporada por causa dos laterais. Então, se o Palmeiras repetir jogos do nível do jogo de ontem, é muito difícil não ver o Palmeiras na semifinal da Libertadores. Mas aí vamos respeitar o futebol, vamos um passo depois do outro, está classificado. Tem jogo, o River tem jogo com o Olímpia ainda, né? Com o Libertad. O Libertad. O jogo é na Argentina. Sim, o Libertad é o time que perdeu para o São Paulo jogando em casa. Ontem os veteranos ficaram fora. Primeiro tempo fez um jogo equilibrado com o River. Segundo tempo, jogando no Paraguai, o River foi bem melhor. Perdeu um monte de gols. E aí, dali em diante, acho que a tendência é o River passar. E aí tem a camisa, jogar em um estádio lotado, etc. Mas individualmente, não dá para comparar o Palmeiras com o River. E o trabalho coletivo do Palmeiras é um trabalho mais bem estabelecido que o do River Plate. O Palmeiras, se conseguir jogar e sua tradição for imposta, que pode ser nos 2 jogos que tem dos adversários contra os 2 jogos nas quartas de final, porque já está nas quartas de final. Já que você falou o Palmeiras de história, tem chance de ir para a semi. Já que você falou de Pelo história, menos. o Palmeiras e o River são os times que têm mais gols marcados em Libertadores da América. O Palmeiras já tem um histórico de todos os recordes praticamente de Libertadores. O Palmeiras quebra com participações, com Vitórias, com gols, gols. vitórias, tempo tempo sem ter derrota. Tem uma enorme, uma vastidão desses números todos. E mais um agora de ser o time com o maior número de Eu ouso gols. dizer que nenhum jogador titular do River Plate, talvez lateral direito, Jogaria no Palmeiras. se especularia jogar no Palmeiras. Então o Enzo, talvez, mas está com 39 anos de idade, o volante, nenhum jogador do River conseguiria jogar no Palmeiras hoje. Não, o acho que tem um Kelvin tema- ainda não jogou no Palmeiras. Tem um tema bom que é a história do Flaco e do Vitor Roque, né? Porque no jogo contra o Ceará, a virada vem quando entra o Flaco e eles tramam ali, a reação do Palmeiras 2-1 no fim de semana tem muito a ver com os dois. E aí o debate era, dá pra jogar junto? Vamos lá, aí a gente tem uma tela que fala dos dois, eu não vou nem ficar no detalhe, eu vou só ali no algoritmo ESPN, com quase... E isso no ESPN é um monte. 7,98. Ricardinho algoritmo. 7,85, assistência de Vitor Roque para o primeiro gol do Flaco. Zé, ok, o Universitário é um tico abaixo do que grandes adversários, mas o Abel foi e deu certo. Realmente, você consegue subir, né? Colocar um pouco o time um pouquinho mais à frente, com os dois bem próximos. Pode se posicionar como meia. Se posicionar como meia. Então você chega com mais gente, você tem mais jogadores mais próximos, porque o que estava faltando para o Palmeiras é não jogar somente no erro do adversário. Era também ter a possibilidade de criar jogadas. Ah, mas o adversário erra. O adversário erra posicionamento. E aí você tem que ter a qualidade para aproveitar isso. Se vocês observarem as 2 jogadas, tanto a do pênalti como a jogada do gol do Flaco, foram 2 jogadores contra uma defesa inteira montada. Toque aqui, ó, toque curtinho, sai, recebe, se movimenta. E aí você tira as referências dos zagueiros, você dá mobilidade para esses caras e você tem um time forte. O Palmeiras, é que assim, eu sempre falo, mas o time era fraco. Não era fraco, o time do Palmeiras fez esse time do Universitário se tornar um time fraco perante as qualidades do Palmeiras que o Abel utilizou para jogar e para enfrentar o Universitário. Aí é mérito do Abel, totalmente mérito do Abel, que entendeu. Ontem eu falei assim, eu acho o Abel muito tradicional, não sei se ele vai colocar 2 centroavantes, eu colocaria. Mas eu acho que ele segura, talvez ele coloque aqui no Allianz Parque. E ele me surpreendeu, confesso que me surpreendeu. Quando o Palmeiras enfrentar times que vão atacar o Palmeiras, sim, e vão obrigar o Palmeiras algumas vezes a recuar
e talvez precisar de um quinto jogador marcando no meio campo, como ele gosta muito. Você acha que ele usaria isso, por exemplo? Não vou nem falar contra o Flamengo. Sim. Contra o Botafogo inteiro, contra o Atlético Sim, mas só inteiro. mas só que é a questão de inversão como é que eu vou falar? Inversão de marcação. Ah, eu vou subir com 5 jogadores, eu tenho 2 centroavantes em cima dos meus 2 zagueiros, eu vou deixar os 2 no mano? É a preocupação que você muda, a preocupação do time Você acha que o adversário. Abel pensa nisso? Eu acho que pode pensar. Tá. Por que não? Né? Você tem qualidade para isso, você tem Você tem que ter uma jogadores. sobra na frente e uma sobra Sim, atrás. você tem- Uma sobra para zaga e uma sobra de volante. você E os dois tem- vão marcar. E são 4 jogadores que você já tirou para te atacar. Você tem jogadores para fazer isso. O Palmeiras tem essa qualidade. Você tem, por exemplo, o Lucas Evangelista, que não é a mesma coisa que o Richard Rios, que eu ainda acho que o Palmeiras ainda vai... Sim, vai levar um agora ele tempinho, vai né? levar um tempinho, porque o Richard Rios, ele carregava essa bola, ele levava essa bola até o... Ele tinha um improviso também, né? Tecnicamente, ele tem uma característica que esses jogadores de meio campo do Palmeiras não têm. Nem o Aníbal, nem o Hernanes, o Martínez, desculpa, o Martínez e o Lucas Evangelista, que são jogadores que os dois, o Aníbal e o Martínez, são jogadores que roubam essa bola e têm bom passe, mas eles não carregam a bola, eles precisam encontrar os espaços para jogar, por isso que o Palmeiras tem tanta dificuldade para encontrar uma bolinha ali no meio campo, ou o cara que arma a jogada, porque os times adversários se fecham e aí eles são obrigados a tocar de um lado para o outro. Então, com essa mudança, o que acontece? Você cria espaços para o Maurício vir por dentro, para se aproximar dos 2 volantes, para fazer um 2 e poder virar o jogo. Eu acho que o Sousa vai ser um jogador importante para o Palmeiras pela capacidade técnica de 1 contra 1. Então, eu acho assim, você ganha mais qualidade, porque o Facundo, beleza, o Facundo faz os movimentos táticos. Vou voltar para marcar, vou fechar os espaços, mas o Palmeiras precisa jogar também. E com essa formação, eu acho que o Palmeiras ganha bastante. Eu não duvido, não. É uma preocupação. Você imagina, você vai jogar contra o Palmeiras e deixar Vitor Roque e o Flaco ali no mano com os teus zagueiros e a possibilidade do... Porque o Gustavo é um zagueiro que tem bom passe, que tem bom lançamento. Você lembra de quem foi o passe nas costas do lateral do Flamengo, do Felipe Luiz, na final? Foi do Gustavo. Né? Então, o Palmeiras tem essa bola. O Palmeiras tem essa jogada. E a bola do Piquerez ontem pro gol do... E você vê a movimentação foi espetacular, a movimentação do Vitor Roque também. Ele vem para cá, ele leva o zagueiro e sai nas costas. Então, assim, tudo isso é treinado, tudo isso são situações criadas. Então, eu não vejo... Fala nação palmeirense aqui. Fala nação palmeirense não. Então, esse foi um vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. A gente viu aqui a ESPN falando do Palmeiras, né? Que venceu agora o Universitário. Uma excelente vitória, né? 4-0. A dupla Vitor Roque e Flaco Lopes deu muito, muito certo, né? Ambos jogando o ataque. Finalmente funcionou, né? O Palmeiras dominou completamente o adversário. Não era um adversário ruim, mas se tornou ruim porque o Palmeiras jogou muito, muito bem, né? Como o comentarista, né? O Palmeiras fez o adversário parecer mais fraco do que ele era, né? Então dominamos ele na casa deles, né? Então o mérito total, completo do Palmeiras, né? Que fez uma excelente partida, né? Parabenizar também o Abel, né? Pelo excelente trabalho que ele vem fazendo, que ele fez agora e que ele vem fazendo nos últimos anos, né? Agora, depois das perdas do meio do ano do Richard Rios e do Estevão, que foram perdas assim muito grandes, né? O Richard Rios era excelente ali no meio e o Estevão era o craque do time, né? Então perdemos o craque do time e o melhor do meio-campo, né? Então foram perdas essenciais, né? Imprescindíveis aqui no Palmeiras, mas estamos compensando isso aí com um ótimo trabalho. E temos também um plantel muito bem regado, né, para continuar desempenhando bem até o final da temporada. Então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e até a próxima.